Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nosso coração. Que alegria retornar ao Nerve e podermos encontrar amigos tão queridos que propicia para todos nós a oportunidade abençoada de podermos falar um pouco desse grande missionário Francisco Cândido Xavier, onde muitos de vocês semanalmente ouvem, leem alguma obra da estirpe desse irmão pela espiritualidade amiga. Nós tivemos a oportunidade, desde 1985, frequentar a casa de Francisco Cândido Xavier, onde nós, na primeira noite, por mais de 40 minutos, conversamos sentado a uma mesa, onde recebíamos todas as orientações que necessitávamos para compreender um pouco melhor essa doutrina. Era muito jovem, não conhecia nada do Espiritismo. Havia 2 a 3 meses que havia entrado pela primeira vez numa casa espírita, quando nós tivemos aquela oportunidade de conversar com ele. Primeiro, Chico Xavier tinha uma peculiaridade, ele nos chamava pelo nome, sendo que nunca havia nos visto. Perguntou dos meus familiares, falou do nome da minha mãe, do nome do meu pai, do nome dos meus irmãos. Chico falou do meu trabalho, que eu trabalhava numa agência bancária. Chico começou a descrever a minha vida. Quando, num belo momento, Chico Xavier dizia que eu tinha que estudar 2 horas por dia. Naquele momento, eu confesso que a minha ignorância fez com que eu imaginasse o Chico está ficando louco. Porque eu nunca havia lido uma revistinha sequer, não tinha hábito de ler. E aí o Chico, então, sentado ao meu lado, olhou para mim, com o dedo sempre um pouco torto, que quando ele queria falar alguma coisa, ele diz assim: não, meu filho, eu não estou ficando louco, não. A gente tinha que tomar um cuidado em pensar perto de Chico Xavier, porque Chico lia os nossos pensamentos, Chico acompanhava as nossas emoções. E o Chico, então, foi explicar que nós teríamos uma mediunidade falante, onde os espíritos usariam as nossas cordas vocais, parte do nosso cérebro, e é por isso que nós tínhamos que ter todo esse cabedal de conhecimento da doutrina espírita, para que nas palestras os espíritos pudessem usar aquilo de arquivo que nós temos. Hoje, para nossa grande alegria, nós estamos lançando o nosso segundo livro, Chico Xavier, Um Coração a Serviço do Amor. Esse livro está dividido em 3 partes. A primeira parte, nós tivemos um grande escritor, amigo de Chico Xavier, chamado professor Ramiro Gama. Ramiro Gama escreveu um livro de biografia, que eu, na verdade, chamo de autobiografia, porque o Chico foi contando a ele a sua história desde criança, e ele foi escrevendo. E nós tivemos uma obra onde nos relata os momentos mais difíceis, os momentos de alegria também na vida de Chico Xavier. Roberto, que é o dono da LAC, editora LAC, que hoje é detentora desse livro, sabedor que nós temos programa numa rádio de São Paulo, numa TV de São Paulo aberta chamada TV Mundo Maior,
tanto eu quanto meu filho, André Luiz, e eles me convidaram na rádio para, uns 10 anos atrás, para nós fazermos um programa sobre Chico Xavier. Chico Xavier, um homem chamado amor. E eu pedia lá que autorização para poder falar dessa obra. O Roberto, recentemente, há uns 2 anos atrás, entrou em contato conosco e disse: Sérgio, você não gostaria de pegar algumas mensagens do livro que mais você conta nas suas palestras para poder colocar no livro e você fazer a interpretação moral, uma reflexão sobre aqueles momentos de Francisco Cândido Xavier? Eu confesso a vocês que me emocionou muito, porque falar de Francisco Cândido Xavier é um grande desafio para qualquer orador. Porque quando nós falamos de uma pessoa comum como nós, que tem os seus vícios, que tem os seus defeitos, mas que também tem as suas qualidades, é fácil. Mas falar de um homem que transcende a naturalidade da criatura humana, onde inspira todo um cabedal de conhecimento intelectual, que muitas vezes não é capaz de compreender a criatura humana sobre tudo aquilo que ele nos deixou, porque é um espírito de uma evolução muito grande. Nos estudos que nós fizemos nesses 40 anos sobre Chico Xavier, nós podemos apontar que nós não estamos falando de um homem comum, nós estamos falando de um homem missionário, de um homem convidado por Jesus para levar para as terras de Santa Cruz a árvore do Espiritismo que se iniciou aqui na França e espalhou-se por toda a Europa. Lógico que é importante notar que se sabia que a França, Espanha, Portugal, que tinham um espiritismo atuante, iriam passar por sérios problemas, porque os regimes que tomaram conta desses países, muito ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, tinham uma indiferença muito grande com o espiritismo. Portugal, por exemplo, a história nos narra que na época havia muitos bens, havia uma grande quantidade de literatura espírita, onde com Salazar tudo isso foi recolhido, os bens foram tomados. E nós vemos que o espiritismo praticamente não chegou a acabar-se, porque alguns pioneiros manteve-se a chama viva dessa doutrina redentora e consoladora. Mas, por outro lado, nós vemos que ela se enfraqueceu de maneira gigantesca e, logicamente, precisaria resguardar essa obra, levando-a para um lugar neutro. E o Brasil, nós vamos encontrar um dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, através de um grande escritor brasileiro chamado Humberto de Campos, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, defendeu Parnaso de Além-Túmulo, que foi o primeiro livro que Chico Xavier publicou aos 21 anos de idade, um livro que chamou a atenção de todo mundo, principalmente no campo da literatura, porque Chico Xavier traz pela sua mediunidade os grandes poetas brasileiros e lusitanos, como João de Deus e tantos outros, que fizeram pelas mãos de Chico Xavier, recordando o estilo de cada escritor, de cada poeta, de cada trovador. Nós sabemos que quem estuda pintura, por exemplo, é capaz de olhar um quadro e dizer que o estilo do pintor daquele quadro é Picasso.
ou Renoir. Uma pessoa que gosta de prosas e de poesias é capaz de ler uma poesia e dizer que o estilo daquela poesia é de Castro Alves, Bittencourt Sampaio, João de Deus e tantos outros. E Chico Xavier publica uma obra desses grandes vultos da poesia, da literatura. E, logicamente, imaginemos um jovem, 4º ano primário, que, segundo o MEC, que é o Departamento de Estudo no Brasil, julga que quem tem o 4º ano primário é semi-analfabeto. Chico Xavier foi considerado semi-analfabeto, escrevendo mais de 530 obras, 450 que o nosso irmão revelou até o seu desencarne, e depois mais 80 obras que estavam no prelo, e que isso foi vindo à tona. Chico Xavier está entre os escritores a nível mundial de maior relevância, porque as suas obras não é considerada pelo sistema judiciário dos países como uma obra pertinente aos espíritos, porque não se reconhece os espíritos como personalidades individualizadas. Por isso que em 1944 nós tivemos Chico Xavier recebendo o seu primeiro processo judicial do filho de Humberto de Campos Filho, e também da sua esposa, a esposa de Humberto de Campos, queria os direitos autorais dos livros que Chico recebia pelas suas mãos. E quando foi julgado e transitado no judiciário brasileiro, logicamente o juiz não admitia que a obra era pertinente aos espíritos, dando causa ganha a Francisco Cândido Xavier e à Federação Espírita Brasileira. Eu tenho um documentário que, um tempo depois, Chico estava em São Paulo, e em São Paulo ele recebeu a visita da mulher de Humberto de Campos e do filho, Humberto de Campos Filho, pedindo perdão ao Chico, que não deveriam ter feito aquilo, e que se o Chico poderia transmitir a Humberto de Campos que eles estavam totalmente equivocados, quando o Chico, então, tendo Humberto de Campos ao seu lado, o espírito diz assim, que ele perdoaria os seus familiares, mas que ele não mais assinaria Humberto de Campos por vergonha da família, onde ele passou a assinar a obra como irmão X. Nesse mesmo ano de 1944, Francisco Cândido Xavier começa a receber uma obra divina, Nosso Lar, aonde receberia 13 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. André Luiz, nós já sabíamos ao frequentar a casa de Chico Xavier que tratava-se de um grande cientista brasileiro, Dr. Carlos Chagas. Dr. Carlos Chagas foi um dos únicos cientistas no mundo que estudou a cura de uma doença, que era a doença do barbeiro. O barbeiro é um pequeno inseto que dá no Brasil, na Índia, na África. É um pequeno inseto que, quando ele te pica, ele pega a sua corrente sanguínea e ela contamina, e ela percorre e vai até o coração, e o coração inchava até a pessoa vir a óbito. Ele então estudou esse pequeno bichinho, o barbeiro, descobriu da onde era a doença
que estava ocorrendo, e ele também estuda o soro, que veio a ser a vacina para combater essa doença, praticamente fechando um ciclo científico desde o estudo sobre as causas daquela doença até a cura através da vacina. E o Brasil hoje está totalmente erradicado a questão do barbeiro, que hoje nós chamamos da doença de Chagas, que leva o nome dele. Eu tenho uma obra fantástica que eu ganhei, e as coisas foram aparecendo nas nossas mãos. O nome do livro chama Meu Pai. Carlos Chagas Filho continuou o trabalho do pai na Universidade de Manguinhos, Rio de Janeiro. Era um cientista. O pai não era religioso, Carlos Chagas. Pelo contrário, ele tinha uma aversão à Igreja Católica, porque ele achava que a igreja cometia grandes abusos. Ele era mais para o ateu do que para um religioso. O filho não, o filho já era um católico, a ponto de ser convidado pelo Vaticano, pelo Papa da sua época, para ser o cientista mor do Vaticano. Era de uma família de inteligência sublimada. E ele conta nesse livro, Meu Pai, as características do pai. Era um homem que tinha muitos defeitos, muitos vícios. Era um homem que fumava, que bebia. Um homem que tinha uma leviandade na questão do sexo, porque ele ficava muito tempo fora de casa, estudando a questão do barbeiro nas regiões que mais afetavam o Brasil. Era um homem também de uma personalidade muito forte, porque ele representava o Brasil em todos os lugares do planeta, como um grande cientista, era convidado pelo governo brasileiro. Nós estamos falando de um homem de um intelecto diferente da média das pessoas que estão encarnadas na Terra hoje. E é esse mesmo homem que vem falar para nós no livro Nosso Lar, contando as suas dificuldades pós-morte, quando viveu numa zona umbralina por alguns anos. Mas depois ele começa e é convidado para ser um médium. O que André Luiz foi? Um médium no mundo espiritual, aonde os ministros foram conclamando a ele trabalhos específicos na crosta, que é onde nós estamos, e ele então foi relatando essas obras para trazer para todos nós os conceitos do mundo espiritual, trazendo toda essa beleza desse mundo desconhecido por todos nós. Uma vez nós tivemos na minha casa um grande orador e escritor que escreveu A Cidade de Nova Era, que André Luiz descreve em Nosso Lar, que Nova Era foi a primeira cidade que o Brasil teve no mundo espiritual, também criada pelos portugueses, como Nosso Lar foi criado pelos portugueses. Por exemplo, os portugueses, muitos não têm essa informação, quando olha aquela foto daquela estrela de 5 pontas, que é a cidade de Nosso Lar, fica encantado, mas tem uma réplica aqui em Portugal que poucos portugueses conhecem. É só nós ir visitarmos Almeida, uma pequena terra, uma aldeia, perto de Guarda, onde você olhando de cima, você vê Nosso Lar. A mesma estrutura, mostrando que os espíritos que com certeza auxiliaram em Nosso Lar no Brasil, foram espíritos que também tiraram a ideia ou que construíram Almeida, acá em Portugal. E ali nós começamos a ter toda uma obra por um homem semi-analfabeto, falando
de uma ciência e falando do corpo humano, da mente humana, de tal maneira que hoje o Espiritismo não é mais detentor dessa obra. Essa obra hoje pertence à ciência, onde no mundo todo as universidades estão estudando essa obra, quando fala da mente, quando fala do nosso corpo. Hoje existem centenas e centenas de trabalhos acadêmicos no campo do doutorado ou do mestrado, que estão sendo baseados na obra de André Luiz, para nós entendermos a importância dessa obra de Chico Xavier em nossos meios. Mas foi um jovem, uma criança com muita dificuldade, uma criança que vê a sua mãe, Maria João de Deus, desencarnar quando ele tinha 5 anos de idade. O pai, João Cândido Xavier, um homem um pouco desequilibrado, ou desequilibrado por inteiro, pega os 9 filhos e divide os 9 filhos entre familiares e padrinhos. Chico Xavier foi morar com uma madrinha, chamada Maria Rita. Rita era uma pessoa totalmente desequilibrada, Rita de Cássia. Imaginem vocês uma mulher totalmente desequilibrada no sentido de uma obsessão terrível lhe envolvia. E quando ela percebeu que estava um espírito do lado dela, de alto nível espiritual, com certeza ela tentou de todas as maneiras matar aquela criança. Primeiro, com as surras de vara de marmelo, que é uma vara muito dura, que dói muito, e Chico apanhava 3 vezes por dia. Porque toda vez que ele mencionava o plano espiritual, ela então achava que ele era um menino arruolado, um menino que era totalmente até com problemas mentais. Não se contentando com isso, à noite ela pegava alguns garfos que nós comemos, e ela enfiava de maneira a ficar de pendurado ao longo da sua barriga. E isso foi alguns anos, não foi alguns dias. Chico Xavier, nessa idade, ela deixava ele 4, 5 dias sem comer. Até que um belo dia, e essa história que eu conto no livro, eu conto porque eu ouvi Chico Xavier contar essa história na sua casa, que é a história do cachorro. O Chico, logo quando ele começou a sofrer muito com tudo isso, ele vai até o quintal da casa, tinha um pé de bananeira. Chico lembrou que a sua mãe lhe ensinou a rezar. Ele ajoelhava, espalmava as mãos, com os olhos fechados, ele fazia o Pai Nosso e o Ave Maria. Quando ele abriu os olhos, pela primeira vez, ele viu a sua mãe, e a sua mãe começou a conversar com ele. E ele então diz: mamãe, eu não aguento mais, o sofrimento é intenso, leve-me contigo para onde você estiver. E a mãe, muito espiritualizada, lhe diz: meu filho, tenha paciência, nenhum espírito cresce forte sem a dor. Por isso, acredita em Deus, acredita em Jesus, que tudo passa na vida. É interessante nós notarmos que do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7, sobre a paciência, nós vamos encontrar o Espírito dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É difícil compreendermos isso no mundo materialista e no mundo pela qual a felicidade é quando nós temos saúde. Quantos de nós, quando alguém pergunta como é que você está, graças a Deus eu estou com saúde. E se você tivesse com doença, o que mudaria na sua vida?
Nós precisamos mudar algumas concepções de vida. Nós precisamos mudar alguns conceitos que julgamos ser dentro de uma sociedade importante. Quando uma mulher se engravida e nós olhamos e perguntamos o que vai ser, um menino, uma menina, e a resposta geralmente é assim: não, eu não me importo, o que vier está bom, com saúde está bom. E se vier com doença? E se vier com problemas mentais? E se vier com o corpo dilapidado? Como é que nós vamos receber essa criança? Já que eu estou dentro da minha mente com aquela ideia fixa de vai ser uma criança perfeita. Quando nós passamos a conhecer o Espiritismo, nós passamos a entender a sua grandeza, nós passamos a entender o mundo de provas e expiações propiciada por uma base, e essa base nós chamamos de reencarnação. Há muitas pessoas que dizem assim, e isso é um grande erro do movimento espírita, que dizem assim: mas a reencarnação está na Bíblia. Não, não é verdade. A Bíblia, nem no latim, nem no aramaico, tem a palavra reencarnação. Sérgio, mas não tem uma passagem de Jesus com Nicodemos? Tem. Quando Nicodemos procura Jesus altas horas da noite, e quando começa a conversar com Nicodemos, Jesus lhe pergunta: mestre, como pode eu, velho como sou, nascer novamente no ventre de minha mãe, que é mais velha do que eu? Jesus, na sua infinita beleza das leis naturais que nos cercam, diz para nós, através de Nicodemos, ou para Nicodemos: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia muito antes. Então veja essas colocações. Não se pode, a necessidade de nascer de novo, é o que Jesus fala naquele texto, não fala da reencarnação. Eu tenho um bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que pelo menos 2 vezes por semana vai almoçar ou jantar na minha casa, ou almoçar no centro espírita comigo. Um amigo muito íntimo, que mais me ajuda no centro com os alimentos que ele pede para os católicos destinar para nós. E o Dom Pedro, ele fala para mim: Sérgio, eu fui formado na Igreja Católica Apostólica Romana, aonde eu fiz o curso de teologia e de filosofia, e aonde nós somos rechaçados a entender a reencarnação. Agora que eu estou conversando com você e tentando entender, porque eu sou obrigado a mudar toda a minha concepção filosófica do cristianismo, porque não é o que eu aprendi. E nós temos travado longas conversas sobre isso. Já lhe dei o Pentateuco Espírita, e ele diz para mim: o Espiritismo eu estou compreendendo perfeitamente. Há uma lógica. Quando eu dei para ele o livro Paulo e Estevão, que ele dizia para mim que tinha muitas coisas de Paulo que ele não entendia, e eu dei aquela obra magnífica, ele estudou, e sobre as lágrimas ele me disse: agora eu entendo o que Paulo passou, porque nos conceitos da igreja eu nunca consegui entender os caminhos pela qual Paulo transitou. Então, quando nós começamos a entender todas essas obras, quando nós começamos a entender todo esse conhecimento, nós vamos ver que Chico Xavier já recebia aos 5 anos de idade aquela ideia de que ele teria que ter paciência para desenvolver o seu trabalho. Passaram-se alguns meses, Moacir, um sobrinho de Dona Rita, que
que morava na mesma casa com Chico Xavier, apareceu uma ferida na perna muito grande. Dona Rita levou nos médicos, Dona Rita levou na farmácia, levou nas igrejas e ninguém conseguia ajudar aquela criatura. Até que foi numa benzedeira. Essas mulheres que fazem benzimento em casa. E ali então, ela pergunta se havia uma cura para Moacir. E aquela mulher desequilibrada, envolvendo alguns espíritos também desequilibrados, disse a ela: sim, se você arrumar uma criança que possa lamber essa ferida por 3 sextas-feiras, a ferida vai curar. Dona Rita olhou para o Chico e diz assim: esse aí é magrinho, mas ele serve? A mulher desequilibrada olhou e disse: serve. Isso era uma quinta-feira. Chico Xavier saiu correndo, foi para o quintal, tendo a oportunidade de talvez conversar com a sua mãe, pediu uma orientação, fez a prece. Quando abre os olhos, a mãe dele diz: meu filho, o que está acontecendo? Mamãe, a senhora ouviu o que aconteceu ali dentro? Ela diz: sim, meu filho. Mamãe, a senhora acha que eu lamber aquela ferida vai curar? Ele diz assim: lógico que não, meu filho, mas nós vamos interceder para te ajudar. Tenha paciência, confie em Deus, que tudo vai dar certo. Mas mamãe, a senhora já parou para pensar a dificuldade que eu vou ter para lamber aquela ferida? Meu filho, faça com amor. Feche os olhos. E quando você fechar os olhos, nós vamos atuar sobre você. E nós estávamos uma noite daquelas, altas horas da noite, quando terminava o grupo espírita da prece, nós tínhamos o hábito de ir tomar um belo café, onde Eurípides, filho de coração do Chico, nos convidava, porque o Chico pouco dormia, e nós íamos para a casa do Chico e ali nós ficávamos ouvindo aquelas histórias que Chico Xavier contava para nós. E o Chico então estava contando essa história da mãe, quando, num determinado momento, ele disse assim, que quando ele fechou os olhos, a mãe colocou um remédio multicolorido na perna, ali de Moacir. E ele viu colocar uns remédios. E ele ficou mais tranquilo. Na segunda semana, na terceira semana, a ferida estava curada. E realmente aconteceu o que a mãe havia dito a ele. Ele ficou uma semana sem apanhar, sem ter os garfos na barriga, uma semana de paz. Então veja que o sofrimento dele coroou a ele a bênção de uma semana sem castigo. Mas voltando naquela história do cachorro, quando o Chico estava com fome, que ele ficou 4 dias sem comer, ele fez uma prece para a mamãe apareceu a ele no quintal e disse: meu filho, ore mais um pouco, faça mais uma prece, Jesus nunca nos desampara. Ele rezou mais um Ave Maria, mais um Pai Nosso, e daqui a pouco um cachorro muito grande apareceu aí, um cachorro negro. Na boca trazia um jatobá. Eu acho que os irmãos portugueses, não sei se conhecem, eu já vi que muitos não conhecem o jatobá. O jatobá é uma fruta grande, fina assim mais ou menos, e aquilo tem uma casca muito dura. Talvez você tenha que quebrar com um martelo ou quebrar com alguma coisa. Dentro dele tem como se fosse um pó, algo que dissolve. Mais ou menos para vocês entenderem como é difícil comer aquilo, imaginem vocês aquelas pessoas quando tiram o sapato.
Aquelas pessoas que têm o tal do chulé, aquele cheiro desagradável. Essa fruta tem esse cheiro. É um cheiro desagradável. A maioria das pessoas não consegue comer por causa disso. Então a mãe dele diz assim: Chico, essa fruta é uma das que tem mais vitamina. Então você vai, pega um copo, põe essa fruta dentro, coloque um pouco de água, mexa, e você vai tomar isso. Você não vai precisar comer mais nada. E o Chico conta que toda semana aparecia um cachorro. E um dia nós estávamos na casa do Chico, o Chico estava contando essa história do cachorro, e no final o Chico levava as histórias sempre para um lado de muito humor. Então o Chico olhava para nós e dizia assim: olha, até hoje eu não sei se o cachorro era encarnado ou desencarnado, se o cachorro estava vivo ou estava morto. Eu só sei que ele salvou minha vida. E o Chico ria, contando essas histórias difíceis da vida dele. Foi quando então, passaram-se 2 anos de tanto sofrimento, a mãe lhe apareceu e diz: olha, meu filho, você agradeça a Deus, porque vai aparecer na sua vida um anjo bom. E o pai então um dia procurou o Chico, ainda criança, procurou Dona Rita e disse que ele havia conhecido uma mulher. Essa mulher chamava-se Cidália Batista. E essa mulher era tão angelical que quando o seu João propôs a ela um casamento, ela disse para ele: eu caso-me com você desde que você reúna os 9 filhos na nossa casa. E assim aconteceu. Os 9 foram morar com Cidália. Cidália viu que Chico precisava estudar, e mais outros irmãos menores. Ela tinha uma casa com um quintal grande e ela pensou: vou criar uma horta. E é um dos contos que eu faço aqui. Vou criar uma horta. E essa horta então ia plantar alface, ia plantar legumes, ia plantar também alguns vegetais, não é? Para poder vender. E o fruto do dinheiro iria bancar os meninos na escola. Até que um belo dia, os meninos iam para a escola, os maiores iam trabalhar, seu João ia vender bilhete na rua, que é aqueles bilhetes da sorte, e Dona Cidália ia buscar lenha para o fogão. Uma vizinha começou a roubar a horta. Mas ela entrava na horta e fazia um estrago na horta, ela pegava muita coisa. Dona Cidália chamou o Chico e disse: Chico, você tem visto sua mãe? Tenho. Às vezes eu estou regando e ela me aparece para conversar comigo. Chico, faz um favor para mim. Diga a Dona João de Deus, pergunta a ela o que eu devo fazer. Porque eu sei que é a vizinha que está roubando. Mas eu não quero me indispor com a vizinha, eu não quero brigar com ela. Não vale a pena. Pergunta a ela o que eu devo fazer. Passou-se uns dias, o Chico veio e disse assim: Dona Cidália, a minha mãe já deu a resposta. Ah, o que é, Chico? Ela disse assim: quando a senhora sair de casa, e serve aqui para quem tem vizinhos aqui com problema, pode fazer isso. Então ela diz assim: pega a chave de casa, vai até a vizinha e diz assim: olha, minha amiga, eu vou ter que pegar madeira, não tem ninguém em casa, eu posso deixar a chave com a senhora, para que a senhora possa cuidar da minha casa e da minha horta? A mulher disse: sim, senhora. Nunca mais sumiu nada. Olha que técnica maravilhosa, não é? Lógico que o tempo passa, nós teríamos aqui ficar horas contando um pouquinho das histórias que a gente colocou aqui, mas há uma que me chama muita atenção. Chico vestia de uma maneira tão simples, tão humilde,
que ele morava em Pedro Leopoldo, mas constantemente ia na capital de Minas Gerais, que era Belo Horizonte. Tinha uma livraria comum, que também vendia vários livros espíritas. Um jovem que sempre se vestia muito bem, que trabalhava naquela livraria, gostava muito de ler as obras de Chico Xavier. E tinha um outro vendedor que diz: ah, você gosta da obra de Chico Xavier? Sim, de vez em quando ele vem aqui. E o vendedor, então, que queria conhecer Chico Xavier, diz: olha, quando o Chico entrar aqui, você me avisa? Você me apresenta a ele? Ah, sim, eu te apresento. Passou-se uns dias, Chico Xavier foi na livraria. Chico tinha hábito de comprar os livros para dar para os amigos. Olha bem, os livros dele. E ali o Chico entrou com aquela roupa rota, com aquela roupa simples. E ele então começou a ver o livro, quando o amigo que conhecia o Chico viu e chamou o vendedor. Falou: vem cá, seu Chico está aqui, vem cá para você conhecê-lo. E ele então chegou perto do Chico e viu o Chico vestido simplesmente, e deu uma olhada de cima e embaixo. E ele perguntou: o senhor é mesmo Chico Xavier? E o Chico deu uma resposta para ele interessante. Falou: eu, meu filho, quem me dera ser Chico Xavier. E Chico comprou os livros e foi embora. E aquele rapaz ficou em dúvida se era Chico Xavier, porque ele esperava aquele homem vestido um terno, com uma roupa bonita, um escritor, um homem inteligente. E foi uma decepção de ver aquele homem tão simples, tão humilde, né? Então nós contamos também essa história. Depois o livro se faz de mais duas partes. A segunda parte é um estudo que eu fiz durante muitos anos, porque Chico Xavier recebeu 105 títulos de cidadania. O que é um título de cidadania? Todas as cidades no Brasil têm a Câmara Municipal, como eu sei que aqui em Portugal também tem a sua organização política. E ela tem o poder, cada cidade, de aprovar, por exemplo, o Chico era um homem público, conhecido, com um trabalho maravilhoso. Então a Câmara fazia uma proposta de seu título de cidadania para ele e era aprovado. O Chico recebeu 105 títulos. E nós estudamos muitos desses títulos que o Chico foi receber. Pegamos o da capital de São Paulo, o de Campinas e o de Itapira. Porque nós estudamos ali, que eu acho que as pessoas às vezes não têm esse tempo de estudar profundidade da mediunidade. Por exemplo, Chico Xavier vai na capital de São Paulo. A capital de São Paulo foi criada por um português, Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, ele fundou São Paulo no dia 25 de janeiro, que é uma data que a Igreja Católica Apostólica Romana tem como dia da conversão de Paulo, porque Padre Manuel da Nóbrega é um apaixonado pela obra de Paulo. Por isso que ele fez aquela homenagem. Hoje a maior cidade da América Latina, com 22 milhões de habitantes, só a capital. E ali Chico começa a falar nesses quase 500 anos. E Chico bailava pela sua mediunidade, voltando no túnel do tempo. E Chico relatava grandes personagens que passaram por essa cidade, que nasceram nessa cidade, seja na área da ciência, da religião, da filosofia, do esporte, das obras assistenciais e sociais. E Chico então declinava o nome de 40, 50 pessoas, falando um pouquinho de cada uma. Quando Chico revela algo muito interessante,
Ele diz: vocês pensam que a capital de São Paulo foi criada pelo padre Manuel da Nóbrega, que é Emmanuel, que está aqui comigo nesse momento? De que ele criou São Paulo hoje, onde é o pátio do colégio, ou seja, a Sé, a Igreja da Sé em São Paulo, que é bem no centro da capital? Não. A primeira Câmara dos Deputados foram em Santo André, que é uma cidade ao lado de São Paulo, na Grande São Paulo, mas é uma cidade independente. Os historiadores que estavam lá ficaram perplexos. De onde que ele tirou isso? E alguns historiadores pediram licença para ir na Biblioteca Nacional de São Paulo para estudar o início da capital, e eles realmente puderam constatar que Emmanuel, através de Chico Xavier, trazia uma revelação histórica que não se havia conhecimento naquela época. Então essa mediunidade de transitar pelo túnel do tempo era uma mediunidade que somente grandes espíritos têm. E a terceira parte do livro, o André Luiz até organizou isso com alguns amigos aqui de Portugal, alguns amigos do Brasil. Os de Portugal, nós temos o nosso irmão Arnaldo Costeira, que esteve com o Chico e escreveu uma reportagem no jornal, onde o Paulo, que hoje dirige a SEB, nos cedeu esse jornal para a gente fazer uma compilação do relato do irmão. Tivemos aqui João Xavier, onde a Lu está aqui, um tio da Lu, que foi presidente da Federação Espírita Portuguesa também. Tivemos o nosso irmão José Antônio dessa casa, que escreveu um artigo que está nesse livro novo sobre Chico Xavier, a importância da sua obra no nosso movimento espírita lusitano. Como também tivemos alguns brasileiros que escreveram, para que nós possamos entender a grandeza desse homem. E eu encerro as minhas falas com um depoimento interessante. Muitas pessoas tinham o hábito de dizer assim: mas vocês veneram Chico Xavier. Não, nós não veneramos Chico Xavier. Nós exaltamos a obra que Chico Xavier deixou para todos nós, no cunho espiritual, e exaltamos o homem que foi Chico Xavier. Ah, Sérgio, mas vocês santificam o homem. Não, eu vou contar uma única história, para que todos nós possamos entender o que significou Chico Xavier para todos nós. Todos conhecem um departamento nos Estados Unidos da América que se chama NASA. A NASA estuda fenômenos dos mais variados e também os equipamentos dos mais variados no mundo todo. E quando surgiu a máquina Kircher? A máquina Kircher é uma máquina que você coloca a mão e ela então dá a sua aura. Foi convidado um cientista chamado Paul Hilder para fazer uma pesquisa pela NASA, onde teria mais ou menos 20 mil pessoas do mundo todo, e essas pessoas seriam medidas a sua aura. Qual é a aura da pessoa? Que é essa energia que parece um ovo que está sobre nós, que ora se apresenta com cores claras e bonitas quando nós estamos com uma mente boa, e quando estamos perturbados ou com problema, seja ele qual for, ela se apresenta com cores negras. E Paul Hilder foi casado com uma brasileira. E ele sempre ouviu falar de Chico Xavier. E eles acrescentaram Chico Xavier no estudo da NASA. Nessas 20 mil pessoas. O resultado das 20 mil pessoas deu que a aura era mais ou menos, em termos de metragem do nosso corpo, ela se faz de 10 a 20 centímetros. É a aura comum das pessoas. As pessoas como nós, as pessoas medianas, de 10 a 20 centímetros. Quando eles montaram a máquina, Chico Xavier estava sentado, Paul Hilder chamou ele e falou: Chico, põe a mãozinha aqui, vamos ver a sua aura. E quando o Chico botou a mão, que o nosso irmão Paul Hilder foi ver, disse para ele: seu Chico, faz um favor, senta ali de novo.
que a máquina está avariada. Montaram a segunda máquina e puseram a mãozinha do Chico, e aí quem sentou foi Paul Hilder. Porque ele descobriu que ele estava diante de um ser que não poderia ser considerado humano. Porque se as pesquisas que estavam na sua mão davam uma média de 10 a 20 centímetros, Chico Xavier foi analisado e foi constatado uma aura de 10 metros de circunferência. Eu posso dizer que esse homem comum, e eu, olhando para os meus botões, na minha ignorância, fico imaginando qual seria a aura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que essas histórias servem para todos nós, que somos criaturas, que temos as nossas dificuldades, a vencermos nesse mundo de provas e expiações, pela qual todos nós somos convidados a instituir dentro de nossa vida a importância da nossa evolução, a importância de encontrarmos a reforma íntima, que é o que Jesus disse: abandonai o homem velho para que um homem novo possa renascer. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa permitir que o nosso querido Chico Xavier, que foi um grande exemplo para todos nós, da onde estiver, possa nos envolver, dando a cada um de nós força e coragem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos continuar o nosso trabalho, a nossa evolução, a rumo a encontrarmos o caminho de Deus. Muita paz no coração de todos. Enquanto o nosso irmão Zé Antônio vai chegando aqui, eu vou gastar mais um minuto para dizer que esse livro, então, ele tem todo esse viés de estudo que nós fazemos para que possamos entender um pouquinho Chico Xavier na visão da sua mediunidade e de algumas pessoas que conheceram ou que estudaram suas obras, que deram depoimento. Esse livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, foi meu primeiro livro, onde eu relato momentos importantes que eu convivi com ele, de 1985 até 2002. Mas nele tem uma coisa que chamou a atenção dos portugueses, porque muitos portugueses perguntavam para mim por que Chico Xavier não teve em Portugal. Um belo dia, almoçando com essa alma generosa que aqui está ao meu lado, com um livro de capa verde à sua mão, ele então disse: Sérgio, você já ouviu? Você já viu esse livro? E eu disse: não, Zé Antônio, não. Ele diz assim: esse livro era as revistas espíritas antes de Portugal ter o problema que teve com o espiritismo. E é do presidente da Federação Espírita Portuguesa. E nesse livro, então, 1965, uma reportagem de Chico Xavier, que teve sim um dia em Portugal. Porque os portugueses falavam assim: Sérgio, Chico esteve na Espanha, Chico esteve na Inglaterra, Chico esteve na França. Por que ele não veio para Portugal, já que o mentor espiritual dele é Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega? Então essa entrevista, muitos podem dizer assim: Sérgio, mas o Chico deu um monte de entrevista. Não, igual a essa não. Estava Chico e Valdo Vieira. Eles revelam coisas aqui que nós no Brasil, que somos estudiosos da vida de Chico Xavier, não conhecíamos. Veio completar uma lacuna que o Chico não podia também ter revelado no Brasil pelas perseguições que ele sofria. Mas ele contou aqui em Portugal, nessa entrevista, que nós reproduzimos essa entrevista por inteiro nesse livro, né? E depois nós tivemos o André Luiz aqui. O André Luiz lançou esses 3 livros de Jerônimo Mendonça, chamado O Gigante Deitado. Era paraplégico, desencarnou em 1989. O André Luiz nasceu em 1991, meu filho. Então ele recebe Trabalhadores Invisíveis, contando a história de uma cidade, que é uma cidade que nós temos em Itapira, dirigida pelo nosso benfeitor espiritual, que está aqui ao meu lado, Dr. Eduardo Modesto Gil, que acompanha todas as nossas atividades no Brasil
e aqui em Portugal, através da pomadinha Chico Xavier. Então mostra aqui um pouquinho essa colônia, como funciona uma colônia de reencarnação. Depois nós temos aqui a Almenara do Amor, vai falar um pouquinho de um grupo de portugueses que pediu ao Dr. Adroaldo uma ajuda para interceder junto a um grupo de desencarnados na guerra da Ucrânia com a Rússia, uma cidade que foi criada, praticamente um hospital cá em Portugal, para socorrer esses irmãos, e aqui conta um pouquinho de tudo isso. E depois em outras dimensões espirituais, que é o terceiro livro, onde ele fala um pouquinho das colônias, das cidades do mundo espiritual, seja no abismo, nas trevas, no umbral, e até conta um pouquinho da história de uma cidade na quinta dimensão, que nós ainda temos muita dificuldade de compreender. Relembrando que todos esses livros, como pedia Chico Xavier, todos eles, nós não ficamos com nenhum centavo dos direitos autorais. Toda essa obra é destinada ao trabalho que nós temos assistencial, que hoje oferecemos 3,5 toneladas de comida por mês na nossa cidade, e é o fruto dos livros que tem nos ajudado a tocar toda essa obra. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude hoje e todo sempre. Agora nós vamos fazer uma sensibilidade pelo paz, onde nós vamos convidar Jesus para transitar em nossos meios. Nós vamos convidar os nossos benfeitores espirituais, os benfeitores dessa casa, para nos envolver. Nós vamos apagar um pouco as luzes e nós vamos fechando os nossos olhos. Nós vamos sentar da maneira mais confortável possível. Como ainda temos dificuldade de entender a figura de Jesus, nós vamos imaginar na nossa tela mental aquele homem de estatura mediana, os seus cabelos até os ombros, de cor castanha, um rosto bem modelado, os olhos meigos a entreolhar nos nossos olhos, também de cor castanha, um nariz muito bem composto, uma boca suave, uma barba bem feita, uma roupa branca e alva, e com os seus braços estendidos, ele vai declinando ao nosso ouvido: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Vamos cada um de nós conversarmos com Jesus, colocando a Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, mesmo que muitas vezes as lágrimas caem dos nossos olhos, seja pelos problemas que enfrentamos dentro de casa, seja com a esposa, ou seja com o marido, seja com os filhos difíceis, nós vamos te pedindo, Senhor Jesus, que nos abrace no arregaço do vosso coração, para sentirmos a tua presença amorosa, para que muitas vezes, ao sentirmos abandonado, que possamos sentir no seu colo, Senhor, como uma criança desesperada, pedindo auxílio e bondade para o nosso coração. Que os mentores que aqui estão
possa se aproximar de cada um de nós nesse momento, permitindo que do alto energias possam cair em forma de pétalas de rosa e penetrando o nosso corpo, atingindo o nosso perispírito em forma de bálsamo, que vem trazer a cada um de nós a esperança e a fé nos momentos difíceis da vida. Vamos orando por aqueles que moram nas ruas. Oramos também por aqueles que estão na casa de repouso. Oramos por aquelas crianças que foram separadas dos seus pais, que estão nas casas transitórias, relembrando a nossa querida irmã Lu, que está aqui conosco, relembrando em Porto a Casa do Caminho, que possa abençoar todos os funcionários, os diretores, para que possam continuar esse trabalho árduo de levar amor para essas crianças. Vamos orando pelos nossos governantes dos países, para que possam encontrar a fórmula da paz, para que possamos viver em harmonia. Vamos orando nesse momento por esse planeta abençoado, que ele possa continuar com a sua beleza, com o seu encanto, nos dando a oportunidade reencarnatória de crescermos no âmbito espiritual. Vamos aproveitar esse momento, Senhor Jesus, pedindo que coloque sobre as águas o remédio que cada um de nós necessitamos para cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Estejais conosco, Senhor, nos envolvendo e nos abraçando, hoje, agora e todo sempre, que assim seja, Senhor.